Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Jeremias capítulo 18. Profeta Jeremias capítulo 18. Leremos versículos de 1 a 6. Jeremias 18, versos de 1 ao verso 6. Todos acharam? Jeremias 18, versos de 1 a 6, lemos assim: Veio do Senhor, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós pedimos que o Senhor venha falar conosco através dela. Pedimos que o Senhor venha manifestar hoje ao nosso coração aquilo que nós precisamos receber da tua parte. Todos nós que aqui estamos porque nós entendemos que há uma palavra tua que nós precisamos receber. Todos nós que aqui estamos na posição de recebedores. E nessa noite nós olhamos para ti, rogando que o Senhor esteja na posição de doador. Dá-nos, Senhor, dá-nos a tua palavra, porque a tua palavra é viva, é eficaz. A tua palavra é mais cortante do que uma espada afiada pelos dois lados. A tua palavra é fiel para revelar as intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta perante os teus olhos. Antes, muito pelo contrário, tudo está nu e patente aos teus olhos, aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Fala conosco pela tua palavra, ó Deus. Desobstrui a nossa audição, desobstrui as entradas do nosso coração, para que a tua palavra nos alcance poderosamente hoje à noite. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, eu quero falar hoje à noite sobre a importância de nós estarmos nas mãos de Deus. Perceba você que essa passagem bíblica que nós lemos é uma passagem bíblica, é um clássico da Bíblia, é um dos textos mais conhecidos do livro de Jeremias. Eu acho que esse texto em Jeremias só perde para Jeremias 33:3 só. Todo mundo já leu essa passagem, já ouviu sermões e mais sermões nessa passagem. Mas eu quero convidar você, à medida que você escuta essa palavra hoje à noite, eu quero convidar você a se transportar dessa cadeira em que você está sentado para as mãos do oleiro, na passagem que nós acabamos de ler. Você não é mais uma pessoa simplesmente, você agora é um vaso, e você está nas mãos de um oleiro, e ele está empenhado em fazer uma obra-prima, uma obra que no final ele olhe para ela e fique satisfeito com o resultado do seu trabalho. E Deus fala para Jeremias: Jeremias, eu quero que você desça à casa de um profissional. E ele poderia ir à casa de um curtidor, ele poderia ir à casa de um semeador, de um agricultor, mas Deus falou: não, eu quero que você vá à casa de um profissional específico, vá à casa do oleiro. E eu quero que você olhe o trabalho dele, e eu quero que você pare para escutar o que eu tenho a dizer. Enquanto seus olhos veem algo, eu quero que você ouça o que eu tenho a lhe dizer. E o texto bíblico fala que Jeremias desceu, como Deus mandou, ele desceu à casa do oleiro.
E nós olhamos para essa passagem e nós percebemos, irmãos, que muitas vezes, para ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos fazer certas observações do que está acontecendo em volta de nós. Acho curioso que Deus não falou assim: Jeremias, é o seguinte, eu vou moldar o povo de Israel, eu vou transformar esse povo, eu vou fazer desse povo um povo novo. Deus podia simplesmente falar. Há momentos em que você ouve a voz de Deus, não pelos seus ouvidos, mas pelos seus olhos. E é interessante que muitas vezes Deus está falando através daquilo que está se passando em volta de nós, e nós não percebemos. Você está numa direção, você está viajando, você está empenhado em colocar em prática um projeto que é seu, que você idealizou, que você projetou, que você arquitetou, que você sonhou, que você investiu, e você fala, eu vou fazer. E você não consulta a Deus. E quando você começa a andar em direção do seu projeto, do seu propósito, tudo começa a dar errado. Não seria Deus falando para você que essa direção não é a que Ele tem para você? Muitas vezes, irmãos, nós ouvimos a voz de Deus através do que nós vemos em volta de nós. E Deus manda Jeremias descer a casa do oleiro. E quando ele começa a ver o oleiro trabalhando, Deus começa a falar com ele. Sabe, queridos, muitas vezes nós somos muito insensíveis àquilo que Deus está falando. Não é à toa que Jesus Cristo usa uma expressão que é uma expressão talvez desnecessária, quase redundante. Ele diz, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ora, mas quem tem ouvidos para ouvir não já é para ouvir? Quem tem ouvido para ouvir já não está dizendo que é ouvido para ouvir. Aí ele fala, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Porque muitas vezes nós temos ouvidos para ouvir e não ouvimos. Ele fala, olha, eu falarei a essa gente porque eles têm ouvidos e não ouvem, têm olhos mas não veem, e não se convertem para que por mim não sejam curados e tratados. Você precisa olhar mais o que está acontecendo em volta de você. Muitas vezes Deus fala com você através das circunstâncias que se desenvolvem no teu dia a dia. Muitas vezes você está caminhando em uma direção que você está acelerado demais. Deus quer que você pare um pouco. E se Deus quer que você pare um pouco, Ele fará alguma coisa para fazer você parar, ainda que seja mandar uma tempestade, como Ele fez com Jonas. Não quero que você vá para Tarso, então você não vai, simplesmente isso. Não quero que você vá, e se você teimar comigo, vai terminar no fundo de um mar, no fundo do oceano. Pare para ouvir aquilo que Deus tem para falar. Há uma canção que diz assim: a gente precisa entender o que Deus está falando. Entender o que Ele está falando. Entender o que Ele está dizendo. Entender o que Ele está, ministrando a você através de diversas formas. O autor da carta aos Hebreus fala assim: havendo Deus outrora falado de muitas formas, reticências, falou-nos agora pelo Filho. Havendo Deus outrora falado de muitas formas, e Deus fala de muitas formas, Deus fala de muitas maneiras diferentes. Só nós é que às vezes não percebemos que Ele está falando. A Bíblia diz, inclusive, que o próprio texto bíblico lá de João, de Lucas, diz que Deus falou através de Anás e Caifás. Agora, quem eram Anás e Caifás? Os principais sacerdotes que se envolveram, que encabeçaram o projeto de mandarem crucificar Jesus. E a Bíblia diz que Deus falou através deles. Deus falou através deles. Então, Deus fala através de muitas formas. Deus usa muitos meios para falar. E a gente precisa parar para ouvir o que Deus está falando. Deus é perito em fazer coisas boas e belas de coisas desprezíveis e sem valor. É o que nós percebemos no versículo 4. Ele fala assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro. Era um vaso de barro,
Paulo diz, escrevendo a Timóteo, que em uma grande casa há vasos de diversos materiais. Ele fala que há vasos de pau, de barro, de prata e de ouro. Diversos materiais diferentes usados para fazer um vaso. E esse texto bíblico que compara o oleiro a Deus, ele diz que o vaso que esse homem fazia era de barro. Você já comprou 1 quilo de barro? É caro ou é barato? Para que serve o barro? Especialmente para ser usado para pisar. Se quer aterrar um terreno acidentado, barro é um bom material para isso. Você quer compactar uma estrada, barro é um bom material para isso. É uma coisa praticamente sem valor que você acha em qualquer lugar, que na maioria das vezes é usado para ser pisado. Aí o oleiro pega o barro e com ele faz um vaso. E esse oleiro é comparado a Deus. Deus pega um barro, uma coisa desprezível, sem valor, e faz uma obra-prima. E faz uma obra maravilhosa. Se você tiver a oportunidade de entrar em um museu de arqueologia, você ficará estarrecido, porque você encontrará ali cacos de cerâmica, cacos de vaso que foram quebrados e que a arqueologia conseguiu recuperar. E se você chegar para o cara que vai estar do teu lado lá no museu e perguntar: se eu quisesse comprar um caco de cerâmica desse aqui, quanto seria? Resposta: isso não tem valor. Aliás, o valor disso aí é inestimável, porque isso aí é da época do período acadiano. Isso aí é uma cerâmica que foi achado em um sítio arqueológico lá no Iraque, onde era antigamente a Pérsia. Isso aí não tem valor. E se tiver alguma escritura nele, o valor que já era inestimável ainda é multiplicado. Tiver uma escritura ali em acadiano, então não tem valor de tão alto que é o preço dessa mercadoria. Sabe, queridos, Deus também, ele faz esse tipo de coisa. Ele é perito em pegar e fazer coisas boas e belas de coisas desprezíveis e sem qualquer valor. Já diz o irmão Lázaro, né? Quem era eu? Escravo do pecado, quem era eu? E quem somos agora? E para onde estamos indo? Qual é o nosso destino final? Rick Warren diz no livro Uma Vida com Propósito que às vezes a gente se afadiga demais querendo criar um legado. E ele conta a história de um atleta que seu troféu foi colocado em uma universidade, ali no lugar de destaque, e aí muitos anos se passaram, e um dia ele recebe uma visita em casa. Alguém lhe trouxe de presente o seu troféu. Aquele é o troféu que fez história, né? Que foi aplaudido, que foi ovacionado, que foi colocado no lugar de destaque dentro da universidade. E agora alguém vai na sua casa anos depois e lhe entrega o troféu e fala assim: olha, eu trouxe seu troféu porque eu achei que você talvez tivesse interesse em ficar com ele. Eu acabei de achá-lo na lata do lixo. E muitas vezes nós podemos pensar: nossa, eu estou construindo uma coisa aqui que vai ficar para sempre, mas aqui nada fica para sempre. Agora, aquilo que Deus fez em você, isso vai ficar para sempre. A salvação que Ele te deu vai ficar para sempre. O brilho do Espírito Santo que Ele pôs em você, isso vai ficar para sempre em você, eternamente. Deus é perito em fazer coisas boas e belas de materiais desprezíveis e sem valor nenhum. Assim é a sua vida. Você pode falar assim: pastor, eu sou uma pessoa que minha família não me aprecia, não tenho muitos amigos, eu sou uma pessoa que eu não gosto da minha imagem, da minha aparência, não gosto da família de onde eu vim, não sou muito fã do trabalho que eu tenho. Será que há alguma coisa boa que pode ser vista em mim? A resposta é não e sim. Não, de você mesmo não vai vir muita coisa boa, mas sim, se você se entregar de fato a Deus, Ele pega o vaso, o barro desprezível e sem valor, e faz uma obra de arte. Ele faz uma obra de valor inestimável. Ele te dá, sabe, um banho no sangue do Cordeiro, te enche com o Espírito Santo, e aí você começa a ter
uma grande importância, um grande valor para Ele. E não apenas isso, mas você começa a desfrutar antecipadamente da esperança da eternidade. Da esperança da eternidade. Nós corremos por uma herança, e essa herança não será teu pai e tua mãe que deixará para você. Essa herança está no céu. Pedro fala assim: quando esse tabernáculo dessa casa que você habita se desfizer, você tem da parte de Deus um tabernáculo não feito por mãos humanas, no céu e eterno. Isso é o que te aguarda. Mas quem era você? De onde você veio? Não importa de onde você veio, nem quem você é. O que realmente importa é o que Deus pode fazer na sua vida e a partir dela. Amém? A última forma de uma pessoa entregue nas mãos de Deus é sempre melhor do que a primeira. Você olha para o barro, barro não tem uma forma definida, barro é barro. Está lá molhado, o barro, alguém pisa, ele tem a forma de um buraco. Se uma criança juntar ele para jogar em outro, ele tem a forma de lama. Mas nas mãos de Deus, assim como nas mãos do oleiro, aquilo que não tinha forma e nem valor, ganha forma e valor. E a última forma é sempre melhor do que a primeira. É sempre melhor do que a primeira. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo, ele nos dá um dado de uma relevância gloriosa. Ele fala assim: aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Olha só que coisa interessante. Deus tem um prazo para completar a obra. Todos nós, sem exceção nenhuma, estamos sendo trabalhados pelas mãos de Deus. Alguns o trabalho já está bem adiantado, outros o trabalho está bem no comecinho. Mas todos nós estamos nas mãos de Deus, estamos sendo trabalhados pelas mãos de Deus. E você pode até hoje mesmo olhar para você e falar: puxa Deus, eu já estou há algum tempo na tua presença e eu ainda não consigo me agradar do que eu estou vendo na minha vida. Eu não estou falando de bens materiais. Puxa Senhor, eu já tenho uma caminhada aí de algum tempo com o Senhor e eu ainda não estou satisfeito com a pessoa que eu sou hoje. Deus tem um prazo para entregar a obra. E qual é o prazo? Até o dia de Jesus Cristo. Até o dia que Cristo voltar, as mãos do oleiro estão sobre a tua vida, trabalhando em você, moldando você. Porque Deus Filho, Jesus Cristo, Ele vai entregar o reino a Deus Pai, disse Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15. Deus Filho, Jesus Cristo, Ele vai entregar o reino a Deus Pai. E o prazo então termina para Deus Filho, Jesus Cristo, entregar a Deus Pai você aperfeiçoado. E aí Paulo fala que nós somos transformados de glória em glória. Qual é o projeto final? O que é que a planta manda para o projeto final? O que é que a planta diz que Jesus tem que entregar a Deus Pai? O projeto acabado. Ele diz: e todos nós, com a cara descoberta, somos transformados de glória em glória, segundo a imagem de Deus. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. E por ter pecado, ele perdeu essa imagem e semelhança. O ser humano hoje se parece mais com o diabo do que com Deus. Jesus Cristo está trabalhando, está moldando, dia após dia, para que, quando Ele voltar, Ele possa pegar a cada um de nós e nos entregar ao Pai, feitos, refeitos, à imagem e semelhança de Deus. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até o dia que Ele voltar, há alguma coisa na sua vida para mudar. Eu desconfio que se nós estivéssemos perfeitos, como o projeto final manda, Deus faria conosco o que fez com Enoque. Nos transladaria, nos levaria para o céu. Então Ele está trabalhando. E o prazo, Ele está dentro do prazo. O problema é que o prazo Ele sabe, nós não. O
problema é que o prazo ele sabe, nós não. Por isso, não seja pedra, seja barro. Pedra não se molda, mas barro se molda. Se você for pedra, Deus não vai moldar você. Mas se você for barro, Deus vai te transformar. Vai transformando você. Seu modo de falar, seu modo de pensar, seu modo de sentir, seu modo de agir, seu modo de reagir. Porque até isso nós precisamos mudar. Não apenas o modo de agir, mas o modo de reagir também. E aí quando Cristo voltar, se você for barro, você estará pronto. Você estará pronto. O molde é Jesus. O molde é Jesus. E se você for barro, Ele te moldará dia após dia e te entregará ao Pai, a imagem e semelhança dele. Amém? Agora você percebe que Deus é um Deus de reconstrução e restauração. Versículo 4 fala assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então você percebe que Deus é um Deus de reconstrução e restauração. Ao longo do processo, o vaso se estragou. Ao longo do processo, esse vaso se quebrou. Mas Ele tornou a fazer daquele barro, daquele vaso quebrado, estragado, um outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Quantas vezes isso acontece com a gente? Você fala, nossa, eu regredi uns 10 anos agora na minha vida com Deus. Eu estava tão bem, andando tão bem com Deus, olha, eu já sentia Deus tão perto de mim. Eu já ouvia Deus diariamente, eu abria a Bíblia e começava a chorar, o Espírito Santo começava a ministrar ao meu coração. Mas houve uma coisa que eu sabia, eu tinha certeza que Deus não queria que eu fizesse, e eu teimei e fiz. Puxa, parece que alguém chegou com um balde de água gelada e jogou na fogueira. Parece que Ele está tão longe de mim agora. Parece que Ele está tão distante de mim agora. Parece que eu leio a Bíblia, até eu entendo, mas aquilo parece que não me toca. Não como tocava antes. Se você se sente assim, saiba que Deus é um Deus de reconstrução e restauração. O vaso se estragou na mão do oleiro, mas Ele tornou a fazer dele um outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Se você sente que na sua caminhada com Deus, em algum momento, alguma coisa aconteceu, você deu lugar ao diabo, você cedeu à tentação, você caiu no pecado, Deus pode restaurar você. Deus pode reconstruir você. Porque assim como o vaso se estragou na mão dele, Ele fez outro. Ele fala no final, assim sois vós. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Sim, Ele pode. Sim, Ele pode. Se você estiver nas mãos certas, Deus vai reconstruir você, restaurar você e trazer de volta aquilo que se perdeu, porque Ele é Deus. Aquilo que não podemos, Ele faz. Aquilo que não sabemos, Ele sabe. Aquilo que nós entendemos que é necessário, Ele pode fazer. Nosso papel é duplo. Primeiro, seja barro. Só é moldado quem é barro. E segundo, não tente ser um barro falante. Não tente ser um barro falante. O texto bíblico nos fala o seguinte, que acaso pode o barro se voltar para o oleiro e falar assim, não gostei da forma que me destes? Aí não pode dar muito palpite para Deus, porque Ele é que é Deus. Ele é que é Deus. Nós somos o vaso, nós somos o barro, cabe a nós nos sujeitarmos a Ele. Agora, irmãos, é necessário estarmos nas mãos certas para que uma obra plena seja realizada em nós. O texto bíblico, versículo 4, fala assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso como bem lhe pareceu. O sucesso desse vaso aqui é que ele estava nas mãos certas. Se fosse um vaso, se fosse um barro nas mãos de um agricultor,
O máximo que ele ia fazer era tampar uma covinha que ele abriu para colocar a semente e pronto. Se esse barro estivesse na olaria de um escultor, ele seria varrido para fora da oficina, porque estaria sujando à toa aquele lugar. Se esse barro aqui estivesse em qualquer outro lugar, nas mãos de um pescador, ele atiraria na água para ver se havia algum movimento ali. Mas como estava nas mãos certas, houve reconstrução, houve restauração, houve a concretização de uma obra para um fim proveitoso. Você tem certeza de que você tem estado nas mãos certas, nas mãos do oleiro, nas mãos de Deus? Essas são as únicas mãos que, se você se quebrar ao longo da caminhada, ela pode refazer você. Essas são as únicas mãos, as mãos do oleiro. Não se apresse a correr para as mãos de mais ninguém. Não queira estar nas mãos de mais ninguém. Queira estar simplesmente nas mãos de Deus. Porque se você estiver nas mãos de Deus, e se você for barro, o salmista fala assim: 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará. Você pode se quebrar 7 vezes, mas se você estiver nas mãos do oleiro, ele vai refazer você, ele vai reconstruir você, até você se tornar de fato quem ele quer que você seja, o que ele quer que você seja. Tenha certeza de que você está nas mãos certas. A única garantia de restauração, a única garantia de reconstrução, a única garantia de que o final será feliz, é se estivermos nas mãos certas, nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, nas mãos do oleiro. E eu encerro dizendo que, muitas vezes, mesmo estando nas mãos de Deus, algo em nós se estraga. Mas uma vez que estamos nas mãos certas, há uma esperança de renovo para nós. Versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão de quem estava o vaso quando se estragou? Do oleiro. Mas como estava nas mãos certas, ele tornou a fazer dele uma nova obra. Meus irmãos, o fato de você estar nas mãos de Deus não é garantia de que ao longo da sua caminhada algumas coisas muito difíceis vão acontecer com você. O fato de você estar nas mãos de Deus não vai lhe impedir de passar por momentos arrochados na vida, difíceis, complicados, delicados, momentos que podem até quebrar você de certo modo, momentos que podem moer você de certa forma. Mas fica aí, não sai não, você está no lugar certo, nas mãos de Deus. Por estar no lugar certo, você já tem a garantia: no final vai ficar tudo bem, no final vai ficar tudo certo. Aquele que começou a boa obra vai completá-la, tudo vai tomar forma de novo. Tem hora que, mesmo andando com Deus, a vida parece que ela passa por um reboliço e parece que cada coisa é atirada de um lado diferente. Já aconteceu isso com você? E você fechar os olhos e falar: Jesus, está uma bagunça a minha vida. Meu Deus, está uma bagunça, está um caos a minha vida, Jesus. Reorganiza a minha vida, Jesus. Fica nas mãos certas. O problema de muitas pessoas é que nesse momento em que o vaso se estraga, ele fala: não, andar com Deus não é para mim não. Eu vou começar a fazer as coisas do meu jeito. Eu vou começar a trabalhar, a agir da minha forma. Eu vou começar a fazer aquilo que eu quero. Eu não vou mais consultar a Deus em oração, ouvir Bíblia, que nada. Eu vou fazer as coisas como eu acho que vai ficar melhor. E aí você sai das mãos do oleiro, e a bagunça que começou ali nunca mais se organiza de novo. Mas se você estiver nas mãos dele, ainda que em alguns momentos as coisas saiam do seu lugar e percam a forma que tinha, no final vai ficar tudo bem.
Deus vai dar forma de novo àquilo que perdeu a forma. Confia no Senhor e não sai das mãos do oleiro. Há uma canção que diz, que se você quiser, lógico, há uma canção que diz assim: ninguém vai tirar você das mãos de Deus. A lua pode não brilhar e o sol pode escurecer, mas das mãos do meu Jesus ninguém vai tirar você. Mas se você quiser, ninguém outro, a menos que você queira, ninguém vai tirar você das mãos de Deus. A igreja de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque Tu és o nosso oleiro. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro. E todos nós somos obra das Tuas mãos. Senhor, nós queremos permanecer nas Tuas mãos. Dá-nos, ó Deus, a forma que nós precisamos ter. Deus, nós não somos as melhores pessoas para dar forma a nós mesmos, mas Tu és a melhor pessoa para dar forma à nossa vida, à nossa casa, à nossa família, para dar forma à nossa vida espiritual, à nossa vida em todas as áreas dela, Senhor. Dá-nos, ó Deus, a forma que Te glorifica, dá-nos a forma que está no projeto original que tem como primazia nos fazer mais parecidos com o Senhor, semelhantes a Jesus. Ó Deus, trabalha em nós, dia após dia trabalha em nós, modela-nos, molda-nos, transforma-nos de glória em glória e faz de nós as pessoas que o Senhor quer que nós sejamos. Nós queremos ser Teus, Senhor, nós queremos ser completamente Teus. Nós queremos olhar para nós e ver que nada que há em nós foi o mundo, o diabo ou o pecado quem trouxe para nós, mas que tudo que há em nós foi o Senhor quem nos deu. A forma que há em nós, que temos, foi o Senhor que nos deu. Ó Deus, nós queremos ter essa convicção cada vez que fazemos um autoexame da nossa vida. Nós queremos olhar para nós e saber: estou me parecendo mais com Deus hoje do que já estive ontem ou em qualquer outro momento da minha vida. É o que nós pedimos nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Antes de dar os avisos da semana, permaneça em pé. Eu gostaria de saber